Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje o assunto é microcefalia. De onde surgiu isso? Como é que surgiu? Como isso influi? E para falar sobre o tema, estamos recebendo o pediatra Antônio Carlos Giometti, ele que é funcionário público estadual, milita na cidade de Santos e também é funcionário público do Hospital Municipal de Cubatão, trabalhando na parte neonatal. Vamos falar da microcefalia. Doutor, o que é a microcefalia? No que ela efetivamente consiste? Como é que surgiu isso? O senhor pode falar para a gente sobre isso? Então, a microcefalia é o tamanho não normal, né, do cérebro de qualquer pessoa. Ela sempre existiu, a microcefalia. Várias doenças, quase todas as infecções, principalmente as virais, elas podem levar a esse tipo de defeito no crescimento, né? Conforme a criança é gerada dentro do útero da mãe, ela vai crescendo proporcionalmente e simetricamente, harmoniosamente como um todo. E as crianças que são afetadas, principalmente no início, ou melhor, os fetos, né, que são afetados principalmente no início da gestação, nos primeiros 3 meses, quando os órgãos estão se formando e se estruturando ainda, eles podem interromper o desenvolvimento e não crescer. O resto do corpo cresce e vai criando uma desproporção do corpo com a cabeça. Então existe um parâmetro, como tudo, de peso, como comprimento, etc., né? Do que é o normal para uma pessoa, no caso do recém-nascido que nós estamos falando, né? Exato. E quando esse valor é menor do que o padrão, se fala que ele é pequeno ou ele é micro. Assim como você tem também a macrocefalia, que também pode ser causada pelas mesmas doenças que causam a microcefalia, dependendo da estrutura e do comprometimento, pode acontecer. E às vezes acontece as duas coisas, né? O microcefálico pode ter uma hidrocefalia, mas não uma macrocefalia. Então, uma coisa é tamanho, a outra é função. No caso da microcefalia, o cérebro não cresce e não deixa a massa encefálica, o miolo crescer. Então a pessoa não desenvolve as suas potencialidades, né? Doutor Giometti, na Baixada Santista já tivemos casos de microcefalia e em cima dessa pergunta, é só o Zika vírus que causa a microcefalia ou temos alguns outros agentes, algumas outras doenças que também causam isso? É assim, vou usar uma linguagem figurada. Então, vamos dizer que você tem um japonês, um coreano, um chinês. Ou seja, você tem a dengue, você tem o chikungunya e você tem o Zika. Eles são todos muito parecidos, são vírus da mesma família, Verdade. São muito parecidos, né? E todos pegam a lotação. Qual é a nossa lotação? O Aedes aegypti. Então, um vírus desse que entra numa região, num país e tal, ele pode ser disseminado existindo o vetor, que é no caso aí o Aedes aegypti, né? Por que chama a atenção? Por que o noticiário não se cansa de falar sobre a microcefalia relacionada ao Zika? Porque há essa eclosão, essa quantidade anormal de casos, principalmente relacionados no Nordeste, que tem provocado esse defeito nos fetos, né? Está sendo investigado. Hoje tem muito mais perguntas, por que isso aconteceu? Praticamente só no Nordeste, nos números, praticamente é mais o Nordeste, mais inclusive um dos estados do Nordeste que tem tanto caso assim, né? Que extrapolou, aumentou mais de 10 vezes a quantidade, né? Num período curto, né? Então, por que isso aconteceu? Então, existe a lotação e existe o japonês, o chinês e o coreano. E por que está sendo relacionado um desses vírus com essa doença? Porque os primeiros, a história, a investigação das mães, das gestantes, na sua gestação, davam conta de uma doença com clínica, uma aparência muito sugestiva do Zika, né? E doutor, pelo que o senhor está dizendo, é algo que não é hereditário, é algum vírus que proporciona essa microcefalia, e na Baixada isso, por enquanto, não aconteceu, graças a Deus. Parece que sim, eu não tenho notícia de que aconteceu ou que está comprovado ainda, né? Mas alguns casos em São Paulo, poucos nos outros estados, mas principalmente nos estados do Nordeste, Tocantins, se não me engano, Goiás, tem alguns casos
em andamento e não são todos os casos que estão fechados, mesmo porque o diagnóstico de qualquer infecção viral, por isso que a pessoa vai no médico e fala, ele vai falar que eu estou com uma virose, né? Porque realmente é uma das infecções mais frequentes, né, que ocorrem na natureza, e o vírus ele exige uma tecnologia para diagnóstico mais sofisticada, mais difícil. E a vida dele, mesmo que ele se invada, ele fica pouco tempo no teu organismo. Por exemplo, um vírus muito grave, como o vírus da dengue, que a pessoa tem um quadro grave que pode chegar até falecer, como um quadro hemorrágico importante, com choque, etc., por que outra pessoa que tem dengue não sente absolutamente nada? Então, isso daí é explicado pelo tipo de resposta que o indivíduo tem contra essa invasão, né? Por exemplo, por que não são todas as pessoas, todas as gestantes que tiveram Zika, desenvolveram um quadro, os fetos desenvolveram um quadro de microcefalia? Então, isso é uma interação de a pessoa com o agente causador, né? E é uma peculiaridade, porque, como eu disse antes, um quadro tão importante numa região como tem acontecido no Brasil, chamou a pesquisa organismos bastante sérios, como a Organização Mundial de Saúde, que são interessados em descobrir o porquê disso daí. Então, hoje eu diria que hoje tem muito mais perguntas, né, do que respostas sobre o que está acontecendo. A gente entende o que está acontecendo. Uma infecção, numa fase de organogênese do feto, que não permite o seu desenvolvimento. Fica como se fosse uma cicatriz, não deixa o cérebro crescer, ou melhor, não deixa a caixa craniana crescer e não deixa o cérebro crescer, né? E quais são as consequências da criança que tem a microcefalia, doutor? Bom, se o cérebro ele é assim, a parte que organiza todo o nosso corpo em termos de atividade, de pensamento, de estrutura de inteligência, etc., a gente há de convir, como se você tem um membro curto, uma perna curta, um dedo curto, isso vai interferir em alguma das suas atividades, dependendo do grau de intensidade que essa alteração ocorre, vai causar um certo prejuízo para aquela função. Não que isso vá determinar que essa pessoa não vai ter mais função. Nós lembramos aí dos casos de síndrome de Down, que antigamente eles viviam pouco tempo e não tinham desenvolvimento intelectual como tem os atuais. Por quê? Essas pessoas eram restritas, as pessoas ficavam receosas de expô-las à sociedade e elas ficavam sem estímulo nenhum. Então, e hoje a gente tem aí as paramaratonas aí, né? Paralimpíadas, exatamente, né? Desculpa. Que as pessoas se surpreendem, fazem muito mais que a maioria de nós não consegue fazer, né? Então, o que eu quero dizer, não é porque ele é um microcefálico que ele não vai ter, uma restrição muito grave ou determinante da inteligência, da atividade. Depende muito. Claro que ele vai ter sempre um limite para que isso aconteça, né? Dependendo da intensidade da lesão, vai ter uma limitação na sua atividade. Então, ou seja, essas pessoas, quando nascerem e ser um microcefálico, elas vão precisar de uma estrutura de apoio, de estímulo ao desenvolvimento das potencialidades que ela poderá desenvolver se estimuladas, né? Muito bem, este é o programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador, e hoje a pauta, o tema é microcefalia. Vamos a um breve intervalo e já retornamos com as explicações do Dr. Antônio Carlos Giometti Martins falando sobre o tema. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Muito bem, retornamos para o segundo bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje o assunto é microcefalia. Recebemos o pediatra, Dr. Antônio Carlos Giometti Martins. Doutor, antes de voltar a falar de microcefalia, o senhor é funcionário público estadual, milita na cidade de Santos e aqui o senhor trabalha no neonatal do Hospital Municipal de Cubatão, não é isso? E na vigilância municipal também, atendo casos de tuberculose na cidade. Antes de voltar para a microcefalia, temos muitos casos de tuberculose aqui em Cubatão ou não? Foi bom ter perguntado. Acho que em todos os lugares que atendem,
continuo notando isso, porque essa doença é uma doença muito antiga, né? E que não se consegue controle pela dificuldade que se tem de tratar, é um tratamento longo, porque é uma infecção extremamente traiçoeira, ela é insidiosa, ela vai devagarinho, eu comparo ela com o cupim, né? Na porta, né? Então ela vai devagarinho, vai tomando conta, quando você percebe o pozinho lá, a tua porta já era, né? Então a tuberculose realmente, ela tem crescido bastante, acomete pessoas de todas as idades. Todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, inclusive crianças muito pequenas, onde o diagnóstico fica muito difícil, você comprovar mesmo que ela está com tuberculose. Mas aí pela clínica, pelos indícios, a gente opta pelo tratamento e com a melhora, chama tratamento de prova, você praticamente ratifica que realmente era uma tuberculose. Aproveitando o tema anterior, no caso a Zika, o vírus Zika, né, a doença que ele causa, ela não é contagiosa. Quem transmite a infecção é o Aedes aegypti. Então, o homem tem a infecção, a febre do Zika vírus, o inseto vai e pica, chupa o sangue dele que tem o vírus, vai picar o outro que está virgem de doença e passa para ele. A tuberculose é diferente, transmite pelas vias respiratórias. Não adianta você lavar o prato, lavar o copo, né? Você pega no ar? Não adianta. Doutor? Pega no ar, exatamente. Como a meningite também. Como a meningite, exatamente. Transmissão respiratória. Os casos, ainda sobre a tuberculose, de maior ascendência aqui na cidade, são de qual faixa etária, doutor? Ou isso, justamente por ser pega no ar, não tem uma faixa que tem um maior número do que outra? É bastante interessante, porque a gente começa a olhar o que a gente faz no dia a dia sobre o risco que nós podemos estar correndo sem perceber. Eu vou te contar só, fazendo uma parte. Eu estava voltando com a minha esposa do Chile e no aeroporto fui pegar o ônibus que nos traz aqui para a Baixada. Eu estava vendo algumas coisas e minha mulher falou, nossa, coitado daquele rapaz lá, né? Tá com febrão e tal. Eu falei, peraí, ele vai embarcar no mesmo ônibus? Eu já fiquei preocupado, né? Porque vocês sabem, né? Se tem uma meningite meningocócica, uma doença meningocócica num ônibus escolar, todo mundo que está naquele ônibus ali vai ter que tomar quimioprofilaxia, porque ela pode estar com a doença, com a bactéria no corpo, né? Eventualmente pode não ficar doente, mas pode vir a ficar doente, né? Então é importante essa tua pergunta, na medida que nós podemos tanto nos proteger como ver. Então, como é que a gente desconfia que alguém pode estar com tuberculose? Então, a tosse, por mais prolongada, por mais de 15 dias, já é um sinal muito importante que essa pessoa tem alguma coisa no pulmão, né, que não está resolvida. Então, ele pode estar com a tuberculose e aí eles têm uma quantidade significativa do bacilo da tuberculose, ele pode estar disseminando para as pessoas, né? Então, nós encontramos pessoas com a doença, assim, no restaurante, no comércio, no hospital, no ambulatório, no banco, em todos os lugares, né? Então, é importante a gente ter consciência de que um sintomático respiratório, ou seja, a pessoa que tosse bastante, que está tendo febre quase sempre no final da... A tuberculose ela é diferente, como eu falei, com a correlação com o cupim, porque ela não é igual a gripe, que te pega e te derruba e te manda para a cama. Não, ela vai devagarinho. Você não percebe que você está doente. Então, um dos sinais mais importantes é a restrição aeróbica. A tua capacidade de fazer uma atividade, ela fica reduzida. Se você mora num prédio de 3 andares, né, e você mora no primeiro andar mesmo assim, né, você vai perceber que com o tempo, você costuma no teu trabalho só não usar elevador, usar escada, você vai perceber que você começa a chegar no andar, no segundo andar, você começa a ver que a tua capacidade de respirar normalmente fica diminuída. Então, isso é um comprometimento já da tuberculose no pulmão da pessoa. Claro que tem outras coisas que fazem a mesma coisa, mas o sintomático respiratório é a tosse, a restrição aeróbica, a febre geralmente é no final do dia e ela é baixa, pode ser febre mais alta, mas geralmente ela é baixa, ela fica sem apetite, né? Ela fica diferente. Então, você vê num paciente com tuberculose, parece que ele
é assim, uma lanterna com pilha fraca. Você aperta para acender, ele faz... né? Porque toda a energia dele está sendo sugada pela essa infecção, está sendo roubada pela essa infecção, né? Então, todas as pessoas, em todas as idades, em todas as profissões, estão sujeitas pela transmissão respiratória e pela falta da percepção, do conhecimento de que essa doença é uma doença insidiosa, bastante frequente, né? Então, nós devemos ser agentes de saúde. Raramente mata, não é o comum, porque tem um tratamento bastante eficaz, né? É demorado, dura seis meses em média, né? O tratamento da tuberculose, mas só casos assim muito comprometedores, geralmente o paciente é portador de uma co-infecção, ou ele tem diabetes, ou ele tem uma AIDS, né? Ou ele tem uma doença sindrômica que tira, ou ele está tomando remédio para uma doença que exige uma medicação que tira as defesas dele, tudo, né? A resposta e tal. Então, esses casos têm um risco maior, mas é muito raro. Ou a pessoa, como é próprio dos que pegam, são pessoas que eu falo que, ó, para o paciente, né? Geralmente é o homem que é assim, fala, olha, você precisa parar de levar a vida bandida. Se você continuar levando a vida bandida, você vai encontrar o que você não quer encontrar. Já, por exemplo, nas mulheres é mais comum a depressão. A depressão é imunodepressiva do sistema imune. Então, uma pessoa muito deprimida, ela pode contrair a infecção mais facilmente ou desenvolver a infecção que está lá dentro dela, mas que está acalmada pelo sistema de defesa dela. O sistema de defesa nosso é tipo assim, o agente que causa a doença é um tigre, um leão, e o nosso sistema de defesa é uma jaula, que pode ser uma jaula especial, que ela pode ser de aço inox ou de gelatina, depende. Então, se ela for de gelatina, a onça sai e te dá uma patada e causa prejuízo, né? Isso depende do sistema imunológico ou não necessariamente, doutor? Não entendi. Isso depende, essa variação? Sim, depende. Depende do sistema imunológico. Existe uma corrente de pesquisadores que fala que não é todo mundo que pega tuberculose, pega quem pode, ou seja, quem já tem uma propensão a ter tuberculose. É claro, você fala assim, né? Então ela é genética porque várias pessoas na casa têm tuberculose eventualmente? Não, é pelo convívio, né? Um é bacilo e tal. Mas será que essas pessoas não teriam, assim, um defeito, uma dificuldade imunológica para combater a infecção? Todos nós tivemos a chamada primo-infecção da tuberculose, que nosso sistema foi lá e enjaulou e ela fica ali quieta. Doutor, a exemplo da cachumba, da catapora e de outras doenças, a tuberculose você pega uma única vez ou você tem a possibilidade de pegar mais de uma vez? Excelente pergunta. Eu falo e as pessoas me perguntam isso no ambulatório, eu falo que tuberculose é que nem atropelamento. Você foi atropelado, foi atendido, engessou, papapi, papapá, isso é bom? Pode ser atropelado novamente. É só você voltar a atravessar fora da faixa, bêbado, distraído, sonolento, com medicação para acalmar e tal, você pode, até um antialérgico, né? Pode atrapalhar o teu senso de perigo e ser atropelado. Então pode pegar mais de uma vez, sim. Muito bem, este é o Dr. Antônio Carlos Giometti Martins, pediatra. O tema é microcefalia, mas como ele também trabalha com tuberculose e é algo que estamos todos sujeitos, tocamos nesse assunto neste bloco. No último bloco voltaremos a falar de microcefalia. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Muito bem, retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde. Na edição de hoje falamos sobre microcefalia. Estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Antônio Carlos Giometti Martins, ele que é pediatra, funcionário público estadual na cidade de Santos e trabalha no neonatal e também na vigilância aqui no Hospital Municipal de Cubatão. Giometti é um sobrenome italiano? Italiano, é. O senhor é descendente ou nasceu lá na velha bota? Não, sou descendente. Descendente? Pai ou avô? A família materna, a família paterna é espanhóis. Uma bela miscigenação, uma bela mistura. Uma bela mistura. Sangue quente, doutor, não? Não, tranquilo. Tranquilo? É visceral, como todo italiano. Fala com as mãos, né?
Faz parte, né? Isso Faz é do parte, DNA, né? É verdade. Doutor, vamos voltar a falar de microcefalia. Vamos lá. O fato da maior incidência no Nordeste é a falta de saneamento básico, as condições de higiene, ou isso não explica o Nordeste ter o maior número de casos no país? Há uma questão de um mês, mais ou menos, quando começou a se ventilar sobre esses casos, assistindo o programa do Jô Soares, ele relacionou a essa população, pela situação social e econômica desfavorável, ao acontecimento desses casos, né? Então ele achou assim muito significativo isso daí, né? Eu chamo a nossa atenção para outro caso também, que é numa cidade de divisa, Estados Unidos com o México. As duas cidades tinham, as casas eram teladas, aquela porta automática, a coisa toda. E no lado americano, tinha muito mais, assim, lata, recipiente de plástico, um monte de coisa que ficava água parada, criava o Aedes, né, e que transmitia dengue para as pessoas, né. Só que havia mais casos do lado mexicano, que também tinha tela, tinha menor quantidade de objetos que acumulam água, só que tinha muito mais casos lá. Qual era a explicação? Do lado mexicano, a tela era rasgada, a porta não fechava, né? Então, uma população desfavorecida provavelmente vai ter uma incidência maior da infecção. Lembrando que, mais uma vez, que os vírus, a dengue, a chikungunya e o Zika vírus, eles são muito parecidos, usam o mesmo sistema de transporte que o Aedes aegypti e habitam qualquer tipo de água. Cada vez eles estão melhores preparados para sobreviver. Eles não querem prejudicar ninguém, mas eles também não querem morrer, não. Doutor, uma curiosidade bem particular sobre a microcefalia. Pela experiência que o senhor tem, anos militando na medicina, o senhor acredita que podemos ter algum caso futuramente na Baixada, ou essas campanhas que já estão sendo feitas são suficientes para que se evite que a microcefalia chegue à nossa região? A existência das campanhas e dessa comoção nacional dos casos, né, eu tenho a impressão que deve ajudar, mas o Ministério da Saúde, ele projeta para o estado de São Paulo como um todo, não só para a Baixada, uma incidência importante de casos de microcefalia, agora no próximo ano, no verão, né, as chuvas, os reservatórios, aquela coisa toda, a exemplo do que acontece, do que aconteceu com o dengue. Quer dizer, o Zika e o dengue são orientais, né, muito parecidos, fazem quase as mesmas coisas, etc. Então, é de se esperar que possa acontecer uma grande epidemia de Zika, não obrigatoriamente de microcefalia, porque talvez o fato de estar ocorrendo microcefalia numa determinada região do país se deva a outros fatores da constituição dessa população, né, que acaba casando com pessoas próximas e vai se repetindo um tipo de resposta a uma agressão. Então, isso são todas perguntas, com certeza serão respondidas em um tempo relativamente breve, né? Será esclarecido tudo isso daí. Mas a recomendação de que todos nós sejamos como é que fala? Monitores de água parada, né, de evitar que possa acontecer a proliferação do Aedes aegypti, vai reduzir esse risco. Mas é bom que estejamos preparados, sim. Tá? Doutor, até pouco tempo, tanto a Zika como a chikungunya era algo que só acontecia na África. Nós não tínhamos casos aqui no país. Particularmente, na vossa opinião, por que isso acabou acontecendo aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, e tem crescido de forma até alarmante? É marcante, né? Porque se você reparar, foi a partir de 2014 e Exato. Coincidentemente depois da Copa, né? Então, pessoas do mundo todo, inclusive porque a Zika tem inclusive o vírus africano e o vírus asiático, né? Então, essa enxurrada de pessoas visitando o Brasil, e principalmente o Nordeste, etc.,
puderam trazer, sem perceber, né, o vírus dentro do corpo. O Aedes estava aí, a lotação estava ali, levando o dengue, né, levando o coreano. Então chegou o chinês e foi também, né? Então é possível que aconteça assim. E a tendência é aumentar então, doutor, se a gente for analisar por esse A tendência é aumentar. Porque nós temos Olimpíadas agora em 2016. Isso mesmo, muito bem lembrado. No Rio de Janeiro, e vamos ter... Novamente, na mesma... Novamente, turistas de todo o planeta. Em compensação, nós exportamos a Zika para a Itália também, viu? É mesmo? Foi. Conte isso. O italiano esteve no Nordeste, aqui ele foi inoculado pelo vírus, né? Pelo Aedes, com o vírus do Zika, e desenvolveu a doença lá, e houve casos lá na Itália também. E já conseguiram... Parece que sim. Estancar isso aí? Igual está acontecendo no Brasil, em lugar nenhum, com as consequências da microcefalia, em lugar nenhum foi descrito. Acontece como qualquer infecção na gestante, pode acontecer de ter uma microcefalia. Mas como está acontecendo no Brasil, tem alguma coisa não explicada ainda que causou esse pico de incidência. O Aedes aegypti é comum aqui na Baixada, casos aí até de paciente chegar a óbito. A Zika e o chikungunya aqui na Baixada, já tivemos casos também, doutor? Sim, já houveram casos, sim. Que até pouco tempo atrás era só no Nordeste. Nos últimos meses, então, que aconteceram? Aliás, deixa eu fazer uma parte de Cubatão, uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso de trabalhar na cidade, né? Eu chegando num plantão de final de semana no sábado, entrei na UTI, e a UTI pediátrica, ela fica no fundo da sala da UTI, né? Separada da neonatal. E o colega passando ali no fundo, né? Leito 6, leito 7, tem 2 casos de doença meningocócica. Eu falei, o quê? Doença meningocócica? Imediatamente liguei para as pessoas da vigilância, que desencadearam um trabalho junto à Cota, que foi assim, elogiado pelo BEPA, que é um jornalzinho da Secretaria de Saúde, o CVE do Estado de São Paulo. Sim. A estratégia e a rapidez com que se conseguiu controlar e não permitir que houvesse mais danos a essa população. Interessantemente, a doença meningocócica chegou da Bahia, numa pessoa que veio morar aqui na Cota, e como ela não tinha emprego, e ela estava já com a bactéria, né? Estava começando a desenvolver, no caso é a bactéria, que a doença meningocócica é uma bactéria, não é um vírus. Certo. Mas ela estava começando a desenvolver os sintomas, e como ela não estava empregada, ela é que cuidava das crianças enquanto as outras mães iam trabalhar. Então, o contato dela, como é a transmissão respiratória, com as crianças, passaram para as crianças, inclusive com uma funcionária do pronto-socorro lá do Casqueiro, né, que também, do mesmo local, que foi o primeiro caso dessa série. Né. Felizmente ninguém morreu e foi interrompido a progressão pela quimioprofilaxia, pela vacinação da região, etc. Uma maneira exemplar. Cubatão realmente teve um desempenho brilhante e foi elogiado, inclusive, por técnicos extremamente conceituados na área da vigilância epidemiológica, né? Muito bem. Doutor Giomete, estamos chegando ao final da edição do Momento Saúde de hoje. Eu gostaria de agradecer antecipadamente suas explicações, acho que foram extremamente importantes para a população saber o que é a microcefalia, os sintomas, de que forma combater, inclusive a tuberculose. Gostaria das suas considerações finais e agradeço a vossa participação. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, porque na consulta existem várias fases, né? Uma delas é o diagnóstico e o tratamento, mas eu acho que uma consulta ela deve sempre envolver o aspecto da prevenção. Quer dizer, se o colega que atende, ele consegue informar a pessoa a maneira de evitar essa doença, e esse paciente transmite para outras pessoas, ele está conseguindo educar e prevenir novas doenças. Então, se nós vivemos em sociedade, tudo que nós fazemos para proteger uma pessoa, na verdade, nós estamos nos protegendo. Muito bem, e com as palavras do Dr. Giomete, vamos encerrando o programa Momento Saúde, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita dentro da programação da TV Câmara. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima, valeu!